Yo, Geeks, Turissima! Suguru Getou, ex-aluno exemplar da escola Jujutsu e rival de Satoru Gojo, transformou-se de prodígio promissor em um dos maiores vilões da história moderna do Jujutsu. Mestre em manipulação de maldições e de pessoas também. Estrategista implacável e guerreiro completo, ele foi o arquiteto da famosa saga Desfile Noturno de 100 Demônios e uma ameaça real a toda a comunidade Jujutsu. Vamos falar sobre o primeiro vilão de Jujutsu Kaisen depois da vinheta. Seguimos aqui para mais uma edição de Jujutsu Kaisen Feiticeiros. É o nosso quadro que nós estamos fechando todas as habilidades dos principais personagens de Jujutsu Kaisen, né? A gente começou aqui falando sobre alguns feiticeiros, né? Se eu não me engano, foram feiticeiros bem de boa, bem de base aqui. E agora a gente já falando sobre Miguel, já falamos também sobre o Toji. E agora vamos falar sobre Suguru Getou, o primeiro vilão de Jujutsu Kaisen. Bom, vamos falar então sobre o seu nível de poder, né? O seu nível de habilidades e proezas. O Getou, ele é colocado como um dos 4 feiticeiros de nível especial. Ele foi rotulado como o mais perigoso de todos por causa da ameaça que representava a humanidade. Suguru Getou tinha a capacidade de tomar o Japão se ele quisesse. Definitivamente ali, se o Gojo não estivesse ali vivo, né, se o Yuta também não tivesse surgido, não tivesse aparecido, o próprio Getou teria a capacidade de criar um exército de maldições, controlar um exército de maldições com mais de sei lá quantos milhões de maldições e soltar no Japão de forma definitiva, como a gente viu lá no final de Shibuya, quando o Kenjaku acabou fazendo, né, tomando essa atitude. O que já demonstra para nós que o Getou era um personagem extremamente poderoso, mas que não entendia completamente como suas habilidades funcionavam. Ele mesmo criou um exército de milhares de maldições ao longo de 10 anos, usando sua fachada religiosa, tornando-se mais perigoso do que as próprias maldições da época. Então, ele não frisou em que as maldições poderiam ser soltas como um exército, mas sim que ele deveria criar um Uzumaki para finalizar o Yuta e tomar assim a Arika para si, né? Porque se ele tomasse ali o Yuta, ele poderia pegar a Arika, que ainda estava numa forma de maldição. Depois que ela virou ali um Shikigami, aí não tinha mais o que fazer. Declarou guerra à escola Jujutsu, traçando um plano para capturar Rika Orimoto, o espírito vingativo que acompanhava Yuta Okutsu. Como Yuta acabou transformando o corpo da sua namorada, o espírito da sua namorada, não dá pra chamar de namorada com 8 anos, 10 anos, mas o espírito ali da sua crush em maldição, né, acabou transformando em maldição. Ali ele poderia realmente tomar, se conseguisse derrotar o Yuta, ele poderia tomar o espírito amaldiçoado para si, claro, se viesse a derrotar a Arika também, na base como Yuta e Arika ficaram juntos durante todo esse tempo. Então só demonstra como o Getou, ele é um futuro, ou na verdade, né, ele é um eterno potencial desperdiçado. E não deixe o potencial desse vídeo sair pela culatra. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Dá essa moral comentando nos nossos conteúdos e compartilhando por aí. E é claro, você também pode se tornar membro aqui do canal e mandar o seu valeu. Gente, isso nos ajuda pra caramba a manter os nossos conteúdos de Jujutsu por aqui, fechando o mangá. Nós estamos definitivamente fechando todas as habilidades, então você mandando seu valeu ou se tornando membro nos ajuda a continuar produzindo esses conteúdos para focar nos feiticeiros de Jujutsu Kaisen. Outra coisa que se destaca aqui no Getou é sua proeza física e sim combate. Agora sim, sem estar ali numa um eterno potencial, o Getou, ele era um primor em combate corpo a corpo e ele surpreende ali os inimigos ao lutar diretamente, contrariando expectativas de um usuário de Shikigami, né? Porque definitivamente alguém que usa maldições para lutar não deveria realmente ser tão forte assim fisicamente. A gente até observa a Maki falando isso sobre o Fushiguro, né? Porque o Fushiguro, ele tem os 10 Shikigamis, né? Os 10
tesouros sagrados para poder manipular. Então ele não era tão forte fisicamente, porque se ele é um usuário de Shikigami, não há necessidade para poder controlar ali e tal, sendo que suas habilidades são derivadas nesse sentido. Mas o Getou não, o Getou ele provavelmente para acompanhar, para continuar no mesmo nível ali de Satoru Gojo, ele teve que trabalhar nesse intuito, ele teve que trabalhar nessa intenção para aprimorar o seu status físico. E é claro, se ele encontrasse alguém como o Toji, como ele acabou encontrando, ele poderia até mesmo dar algum tipo de trabalho ali para Toji Fushiguro, ou uma personagem ali como o Toji Fushiguro, como a Maki. Dominou o Panda em combate físico e enfrentou Yuta mais Rika, ao mesmo tempo enquanto empunhava a arma de grau especial Nuvem Brincalhona. E o mais interessante é que isso aqui é um efeito dominó, né? Porque a arma vai parar nas mãos da Maki e depois cai nas mãos do Toji ressuscitado lá em Shibuya. Então o próprio Getou ele tem armas que acabam ali lhe ajudando no combate, acabam lhe ajudando na batalha, e isso fortalece ainda mais o lado dele para aumentar a perspectiva dele no combate e também na proeza física. Então ele vai meio que trabalhando nesse sentido para fazer com que a sua força seja realmente o respaldo para o seu controle de maldições. E ele também é capaz de derrotar usuários experientes de maldição com facilidade durante sua juventude, como nós vimos ali na sua batalha, né, quando nós estávamos acompanhando a saga da Riko. A gente observa que o Getou ele consegue derrotar um usuário de Shikigami, um usuário de maldições, sem nem mesmo ali pestanejar. Então ele consegue acabar com o personagem, derrotando-o e fazendo com que ele pudesse lhe atropelar. O Getou ele também tem um destaque através do seu intelecto estratégico. Ele sempre foi mais atento e meticuloso durante as missões escolares, frequentemente assim corrigindo Satoru Gojo. O Getou ele é um cara que ele sempre está colocando um pouco mais juízo, ou estava sempre colocando um pouco mais de juízo na cabeça do Gojo mediante as suas ações. O Gojo sempre falava, nós somos os mais fortes, nós somos ali os imparáveis, nós somos aqueles que conseguem derrotar a tudo e a todos, nós juntos realmente conseguimos fazer chover o impossível. E o Getou sempre puxando as pernas ali do Gojo para baixo, tal, até que veio o Toji e atropelou os dois personagens. Ele era dito também como a balança moral de Satoru Gojo, visto que quando encontraram o corpo desfalecido ali da Riko, o Gojo queria matar a todos. Mas o Getou não deixou. O Getou falou assim, olha, não é melhor fazer isso porque todos eles já estão mortos. Então o Gojo usava, e o Gege até mesmo confirma isso no guia oficial, que o Gojo utilizava ali o Getou como uma bússola moral ali sobre o que ele deveria fazer, como deveria prosseguir ali com suas intenções, visto que ele basicamente era um deus do Jujutsu. Então o Getou era a pessoa mais humana, mais homem ali que estava ao seu lado. Ele era o feiticeiro, né? O Gojo era o feiticeiro mais forte da era moderna, e o Getou era aquele que tentava acompanhar os seus próprios passos, acompanhar os passos ali do seu amigo, ainda colocando humanidade no corpo dele. Outros pontos que destacam aqui o fato intelecto ali estratégico do Getou é que ele liderou e manipulou múltiplos grupos religiosos e facções de maldições, consolidando o império subterrâneo com motivação ideológica. Então o Getou ele era um cara extremamente carismático e inteligente, porque ele conseguiu unir pessoas tanto dos Estados Unidos, quanto também da Rússia, quanto também ali da África, para fazer com que o seu grupo ganhasse camadas em que o Gojo não conseguiria prever, o Gojo não conseguiria saber de suas habilidades, e isso daria uma dificuldade tremenda ali para a batalha, um combate ou a guerra que viria a acontecer em Jujutsu Kaisen Zero. E ao mesmo tempo ele manipulou muitas seitas e conseguiu um grande poder na base do ocultismo japonês, né, envolvendo ali a exorcismo, pegando as maldições, usando ali um culto em fachada, né, virando ali um grande líder de um culto, né, de uma seita de fachada, para conseguir absorver cada vez mais maldições e assim por ali meio que aprimorando, armazenando o poder de fogo para a grande guerra que viria. Durante a grande guerra contra o colégio Jujutsu, atraiu todos os feiticeiros para longe e invadiu o colégio, quase tendo êxito em seu plano de extrair Rika de Yuta. Então o Getou entra no colégio Jujutsu para acabar, para destruir com tudo, só que o Yuta
ficando no local, juntamente com Arika, conseguiu parar o personagem, conseguiu parar ali o personagem mediante a um combate. Se o Yuta não tivesse naquele lugar, o Getou teria acabado com a escola Jujutsu, ou até mesmo se o Yuta não tivesse ali parado, né, tivesse sido derrotado, o Getou teria conseguido absorver a Arika, e aí só Deus sabe o que ele conseguiria de poder, né? Só Deus e Gege sabem ali o que o Getou conseguiria de poder, conseguiria de habilidade, mas Getou não conseguiu ultrapassar o raio, né, o disparo ali da Arika mediante ao poder combinado com o Yuta. Vamos falar então sobre a sua técnica amaldiçoada, manipulação de espíritos amaldiçoados. Ele permite ali, né, essa técnica permite controlar e absorver maldições errantes, transformando-as em esferas que ingere para armazenar e invocar. É quase como se o Getou fosse um grande armazenamento de pokémons maldições. Porque ele pega ali a maldição, né, ele consegue derrotar ela, né, ele meio tipo transforma ela em uma bola, né, em uma esfera, e depois ele precisa engolir essa maldição, e assim essa maldição pode voltar a aparecer quando ele bem quiser. Assim ele é capaz de assimilar maldições de outros usuários se os eliminar primeiro. O Getou, ele tem uma capacidade muito grande de que ele pode até mesmo pegar ali maldições de grau especial e extrair os seus poderes, extrair ali as suas habilidades para controlá-los como bem quiser. E através disso o Getou então tem técnicas extremamente poderosas, né, que é ali o Uzumaki, que é a sua técnica máxima, né, a técnica que ele acabou desenvolvendo para explorar ao máximo relacionado ali ao seu poder. Combina milhares de maldições em um único ataque devastador, usou mais de 4.000 contra o Yuta e também contra a Arika, o que mostra ali que o poder da Arika é suficiente forte, mais do que 4.000 maldições somadas, né, porque o ataque, né, o raio acabou meio que se chocando ali entre os dois personagens, e a Arika conseguiu atropelar ali os poderes de Suguru Getou. Nós observamos também que o Getou é capaz de manipular a cortina, né, uma barreira ampla que esconde ou aprisiona áreas inteiras, podendo até se sobrepor a barreiras mais fracas. Isso só mostra que o Getou estava a pelo menos 2 passos de conseguir dominar a sua expansão de domínio, porque como nós vimos através ali do Itadori, o Itadori, depois que aprende a controlar barreiras e também controlar o domínio simples, ele acaba expandindo, porque ele entende um pouco como é o seu funcionamento, como é o funcionamento ali da extensão, né, sobre como as cortinas podem funcionar e como você pode aplicar o seu domínio inato numa cortina, fazendo assim uma expansão de domínio. Então o Getou estava prestes a conseguir chegar nesse estágio, mas não chegou devido à sua derrota. Mas não fica bem claro ainda na obra, mas tudo leva a crer que Getou usava maldições que conseguia expandir domínios. Então, tipo assim, o Getou soltava a maldição, ela estava sob o seu controle, por mais que ele pudesse cair em uma expansão de domínio, ele poderia usar essas maldições para anular os domínios que estavam sendo ali colocados contra ele. É claro, se o domínio for suficiente ali para conseguir fazer com que o personagem pudesse anular, né, tanto os acertos garantidos pudessem anular uns aos outros. A única coisa que o Getou não sabia, provavelmente, é que podia usar as técnicas das maldições quando invocava o Uzumaki por uma única vez, né, as maldições de grau especial, como o Kenjaku acabou nos avisando lá em Shibuya. O Kenjaku, quando consegue extrair ali o Mahito, ele usa a habilidade do Mahito para ativar o seu plano, para meio que tipo assim mudar os corpos dos humanos no Japão e fazer com que o jogo do abate pudesse começar. Então, talvez por falta ali de tentativa ou até mesmo experiência com a técnica, o Getou não chegou nessa ideia, não chegou realmente nessa conclusão que o Kenjaku chegou com sua habilidade. E é claro que ele era alguém com primor usando ferramentas amaldiçoadas, como a nuvem brincalhona. Ele tinha ali um cajado amaldiçoado de 3 seções, de grau especial, e o Getou usou com sua precisão brutal contra Yuta e Rika, demonstrando sua força física e habilidade marcial refinada. Ele não iria mais ser transpassado como foi por Toji Fushiguro, ou pelo menos não como foi daquela
época. Suguru Getou foi um idealista corrompido, um gênio estratégico e um dos feiticeiros mais formidáveis da era moderna. Através de manipulação, maldições e puro talento, ele tornou-se não apenas o maior usuário de maldições, mas o espelho trágico de tudo que a feitiçaria Jujutsu poderia gerar. Um guerreiro com propósito, visão e destruição nas mãos. E qual é o próximo Jujutsu Kaisen feiticeiros que vocês querem ver aqui no canal? Qual é o próximo feiticeiro que a gente vai trazer aqui no próximo sábado? Mandem aqui nos comentários pra gente continuar discutindo cada vez mais sobre esses personagens formidáveis que marcaram a história de Jujutsu Kaisen.